Já começo te falando uma coisa: se você não está feliz com a realidade que você vive hoje, como a sua vida está hoje, você quer mudar tudo isso, essa live é para você. E nós vamos ter uma convidada mais do que especial, a May Andrade, do canal Temporariamente Humana. Vamos falar sobre lei da atração, Neville e de como que você pode transformar a sua realidade a partir da sua mente, dos seus pensamentos. Olha isso. E a May, que é do canal Temporariamente Humana, que é um canal recheado de assuntos relevantes, transformadores, para expandir a nossa consciência, para mudar a nossa realidade. Ela vai trazer, vai fazer com a gente uma técnica poderosa que ela utilizou no início da jornada dela, que é a técnica da lembrança futura. Olha isso que bacana. Então se preparem que a live de hoje, olha, vai ser incrível. E a May realiza um trabalho incrível, nós acompanhamos o trabalho dela já há muito tempo e é muito gratificante ter ela com nós aqui Como convidada. como convidada. Então já vamos fazer aquele movimento, já vamos compartilhar, já vamos chamar todo mundo para estar aqui na live com a gente. Deixa eu ver se a May já está aqui por aqui, que daqui a pouco eu já vou chamar ela. Ela acho que ela não mandou o convite ainda aqui pra gente, mas assim que a May mandar o convite, eu já chamo e nós já vamos iniciar, dar start nessa super live. Tem muito assunto importante para a gente abordar, então a gente não pode demorar muito. Não podemos, vai ser um bate-papo super gostoso, então já chama todo mundo para estar aqui com a gente. Se a May tiver já na live, já vou pedir para ela mandar o convite, que daí eu já chamo ela aqui para nós iniciarmos. Então vamos falar, como o Ricardo já falou, lei da atração. Se você gosta de lei da atração, essa live também é para você. Neville Goddard, você sabe quem foi Neville Goddard? A importância dele, a revelância dele dentro desse assunto. E a May é uma especialista, ela sabe tudo sobre Neville Goddard e vai estar aqui com a gente compartilhando essas informações. Enquanto isso, tô vendo que o pessoal já está entrando, tá mandando beijo. Deixa eu mandar um beijo aí para todo mundo que sempre participa com a gente nas lives. Coren aqui, um beijo. Zilda, um beijo. Quem mais? A Luana Braga, todo mundo chegando na nossa live. A Temporariamente Humana já tá aqui, a May Andrade. Deixa eu ver se ela já me mandou o convite aqui, para eu já chamar ela, para a gente já iniciar, para a gente não perder tempo, né, gente? Vamos aproveitar que a May vai estar aqui com a gente. Deixa eu ver se ela mandou aqui. Acho que ela não mandou ainda o convite. May, ainda não. Pedidos para participar não tem nenhum. Vamos esperar aqui, que ela deve estar mandando lá o convite para entrar aqui na nossa live. Ou será que eu que tenho que chamar ela? Normalmente é o convidado que marca. Aqui, pronto. Já chegou. Ó, o pessoal nem já chegou, o pessoal já começou a colocar ali. Que maravilha. Nós estamos muito felizes, eu tenho certeza. Olha ela aí. Olá, May! Boa noite, May. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente no portal Open Luz. Ai, obrigada, meninos. Estou muito feliz também. Nossa, vocês têm uma energia muito incrível. Nossa, eu estava seguindo ali, olhando o perfil de vocês, muito bom. E o pessoal engajado, todo mundo muito dedicado. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, estamos muito felizes. Nós, como o Ricardo, já acho que não sei se você acompanhou no início, nós já acompanhamos o teu trabalho há bastante tempo, começamos acompanhando lá no YouTube, assistindo seus vídeos, sempre trazendo muito conteúdo que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, que faz a gente entender quem realmente nós somos, que nós não somos só esse corpinho físico que está aqui e que nós somos muito além disso. Ai, Então, maravilha. gratidão por você estar aqui. May, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente da tua história, como tudo começou, como que começou essa tua jornada de despertar da consciência, de ajudar outras pessoas, as mudanças que você teve na sua vida. Acho que é muito importante a gente começar para quem, acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui já te conhece, mas para quem porventura não conhece a tua história, seria legal você compartilhar com a gente. Ah, maravilha, um prazer. Bom, no início do meu canal, Temporariamente Humana, eu não fiz assim com... Eu nem pensei, eu vou fazer para ajudar as pessoas ou para alcançar pessoas. Na verdade, eu fiz como um diário pessoal de expansão de consciência. Eu estava passando por muita catarse, né? Assim,
muita transformação. Eu digo que eu estava entrando no casulo, eu estava na fase final da lagarta ali, sentindo as mudanças acontecendo. E eu sentia vontade de, como se tivesse algo dentro da minha garganta assim, que queria sair, sabe? Uhum. Ao ponto de eu sentir até uma pontada de energia atravessando a minha garganta. Até eu pensar assim, nossa, será que eu tô com algum problema de tireoide? Eu pensei. Mas era já essa energia me preparando para isso. Até que um dia eu senti eu estava num exercício que eu chamo de bem-estar, que é a prática do bem-estar, que é você se mimar, que você fazer um spa na sua casa mesmo, tomar um banho com presença, colocar aquelas velas aromáticas e fazer um spa porque você merece. Quanto mais a gente se sente bem, mais a gente se alinha vibracionalmente com a nossa centelha divina, o nosso eu superior, a nossa alma divina, a parte de Deus dentro de nós. Então, eu estava fazendo esse exercício com a intenção de elevar a minha energia, me conectar com a minha centelha. Até que, em um momento ali de pensamentos vazios, só ali praticando a presença, veio uma ideia. Tipo, levanta, se arruma, grava um vídeo, coloca no YouTube de como está sendo o seu processo de expansão de consciência. Aí eu fiz, gravei o vídeo, está lá no meu canal até hoje. Gravei, no vídeo tem parte que eu choro, tem parte que eu falo que eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, que eu estou toda perdidona, mas que eu quero mudar. Então eu comecei a colocar lá e, incrivelmente, o universo conectou, Deus conectou várias pessoas que se identificaram, que estavam passando pelo mesmo momento. Aí comecei a receber comentários de pessoas falando, nossa, encontrei alguém ali que está, tipo, vivendo o que eu estou vivendo, eu quero acompanhar o seu processo, porque no vídeo eu falo que ali é um diário em vídeo de expansão de consciência que eu vou postar mais vídeos, mais para o meu acervo pessoal. Só que eu postei no YouTube, então estava aberto. E aí eu comecei a fazer por prazer, com muita alegria de compartilhar. Enfim, aí foi crescendo e foi se tornando o que é hoje, o Temporariamente Humana. E o meu background, sempre fui uma buscadora, sabe? Aquela sensação de uma vozinha divina, tipo, eu não sou daqui, tem alguma coisa a mais, não é possível que eu nasci só para pagar conta e depois no final da vida morrer, né? Tem algo a mais, tem algo. Eu olhava para o céu, parece que o céu me chamava. Sempre eu tive aquela coisa assim de me conectar com a divindade, né? Com, com Deus. E esse desejo espiritual fez com que naturalmente eu fosse para igrejas. Então fui para a igreja com a minha avó, igreja católica, igreja espírita. A maior parte do meu tempo foi na igreja evangélica. Então fiquei a maior parte da minha vida, mais de 20 anos, mais de 23 anos, na igreja evangélica, assim, bem envolvida mesmo, né? Então, quando eu me abri para assuntos que eram diferentes da minha religião, eu senti muito medo. O meu medo era assim, eu só não quero desagradar a Deus, eu falava. Então, eu ficava orando muito, pedindo muito. E aí eu fui, pouco a pouco, abrindo mais a minha mente para outras possibilidades. Passei pela fase da catarse, que eu narro nos vídeos. E eu fui tendo experiências maravilhosas de compreender, até cientificamente, através da física quântica, que tudo é energia. Que nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções emanam uma frequência eletromagnética. Então, naquele momento eu pensei, agora eu sou protagonista, né? Porque na religião, até o momento que eu estava, a gente tem muita tendência de jogar tudo para Deus. E a gente tem que se comportar direitinho e Deus vai dar pra gente. Mas cadê o nosso protagonismo? Deus disse, ó, crescer e multiplique, vão aí, ó. A terra é sua, entendeu? Façam acontecer. E na visão que eu tinha que esperar Deus fazer acontecer para mim e eu rezar muito para Ele fazer. E quando eu comecei a entender, através da física quântica, que a lei da atração realmente é o modus operandi de Deus, é a lei da semeadura, é aquilo que o homem plantar, ele colherá. E o que a gente está plantando? Nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras. E aí não adianta eu rezar para Deus se eu saio da igreja, se eu saio da minha oração e eu estou pensando negativo, falando negativo, fofocando, só na emanação
negativa. Aí Negativo. não adianta, não adianta. Deus quer que a gente mude dentro de nós, para que a gente colha os frutos externos, né? Então, nós somos co-criadores com Deus. Então, criamos junto em alinhamento com a divindade dentro de nós. E eu fui entendendo tudo isso. E hoje eu digo que eu me sinto mais próxima da espiritualidade do que nunca. Porque agora eu compreendo o meu lugar, a minha parte como ferramenta de criação do mundo, né? Exatamente. Somos co-criadores, deusinhos. Co-criadores. E, infelizmente, muitas pessoas também que participam de algumas religiões acabam também se sentindo culpadas, porque são muitos dogmas, aí vem a culpa, vem o medo, né, de fazer, meu Deus, será que eu estou fazendo algo errado? Então, são muitos questionamentos que acabam piorando ainda a situação, bloqueando, ela acaba não co-criando a realidade que ela quer. Bem pelo contrário, porque ela fica receosa, fica com medo. E quando a gente começa a expandir a nossa consciência e tudo se transforma, como foi no seu caso, no nosso caso, no caso da grande maioria das pessoas que embarcam nessa jornada, né? Que eu acho muito interessante, principalmente observar as pessoas que são vinculadas a uma religião, e que é muito importante destacar para essas pessoas que aquilo que elas escutam dentro de uma casa espírita, o aperfeiçoamento pessoal, a reforma íntima, tem que ser levada para o lado de fora, Não no é só nosso lá dia a dentro. dia, né? Na nossa mudança. É, Que nós que fazemos a diferença, nós criamos, co-criamos a nossa realidade. exatamente, com certeza. E assim, isso para mim, o que eu vejo é a mudança interna, cria a mudança externa. E Deus Sim, está esperando essa reforma em nós. Tanto que Jesus, ele mesmo falou, tá lá na Bíblia, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ele até diz, se falarem, olha, tá ali em cima da montanha, tá não sei mais aonde, não acreditem. É dentro de vós, ele mesmo fala isso. Então, onde é o reino dos céus, hoje eu entendo tanto a ideia, né, de céu e inferno como estados de consciência. Porque se você está vivendo esse paraíso interior, que é essa reforma interna que você está vivendo, o teu mundo externo vai ser o reflexo disso. sim. Só que se você está vivendo um inferno mental, você pode estar na igreja, você pode estar nas Ilhas Maldivas, que nada vai estar bom para você. Ninguém pode te Exatamente. salvar. É por isso que a salvação é individual. E o que é a salvação? É a salvação mental, a salvação da nossa qualidade de consciência. Já tentou ajudar alguém que teima em ser negativo? E teima e ficar triste? Ainda briga que é o meu direito de ficar triste, é o meu direito, tudo bem, é o seu direito mesmo. Mas o dia que você disser assim, cansei de ser triste, cansei de ser negativo, aí vem aqui que eu posso te ajudar. Sim. Aí você vai abrir a porta de dentro e vai dizer, usar a sua força de vontade, o seu tesão pela vida para dizer, eu quero mudar, eu posso, eu consigo, Deus me deu o livre-arbítrio para isso, para usar. Para qual lado eu quero olhar? Para o lado positivo ou negativo? Sempre tem os dois lados, aí você escolhe para onde você vai focar a sua energia. May, e agora eu quero te perguntar, quando que a lei da atração entrou, né, na sua vida? Quando que como você começou a ter os resultados, as mudanças, falou, opa, isso funciona, isso dá certo, né? Acho que muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, eu fiz alguma prática de lei da atração, não deu certo, mas na realidade, no meu ponto de vista, dentro da minha experiência, a lei da atração ela começa a dar certo quando você expande a sua consciência, que aí você entende todo o processo, você se conecta com a fonte, aí sim você, pelo menos comigo, foi assim. Eu queria que você relatasse para a gente como foi a tua experiência, quando que a lei da atração entrou definitivamente, quer dizer, né, na prática, na sua vida, e como foi os resultados. Maravilha. Eu tive contato com a lei da atração, eu acho que igual todo mundo, através do documentário O Segredo. Quando eu comecei a me abrir para estudar outras coisas, além daquilo que eu já acreditava, então eu assisti o documentário O Segredo, fiquei fascinada. Fiquei assim, nossa, interessante. Eu já tinha ouvido muito falar mal desse documentário dentro das igrejas, né? Não assiste Uhum. isso e tal, aquela coisa, né? Isso é coisa de nova era. Então, na época que saiu, eu não assisti por conta dos meus dogmas. Mas passaram-se anos e eu comecei a me abrir para estudar outras coisas. E aí eu fui assistir finalmente o documentário O Segredo, fiquei fascinada e eu fui fazer o meu teste. O primeiro teste que eu fiz consciente, né, com a lei da atração,
foi para manifestar, co-criar uma saia plissada rosa. E aí eu visualizava a saia, eu entrava em sites, procurava no Google fotos da saia plissada rosa e me imaginava vestindo a saia. Só que eu fiquei tão causando efeito Zenão, né? Que é quando você não larga o osso, você fica, será que é amanhã? Será que é hoje? Será que é com ansiedade? E o leite não ferve quando a gente está olhando muito para ele, né? Virou, o leite ferveu. Né? Então, até isso é importante, você saber que tem um tempo de focar e tem um tempo de soltar, né? E eu não estava soltando, então isso fez com que demorasse em torno de 2 semanas para a saia aparecer. E olha só o que eu fiz na primeira semana. Eu fui ao shopping, nas lojas de roupa, e eu entrava, tem saia plissada rosa? E eu procurando, veja se tá certo isso, coisa de iniciante. Porque o detalhe é a gente visualizar, emanar e jogar para o universo, fazer o surpreender a gente com o resultado. Mas eu queria dar uma forcinha para Deus, né? Acelerar um pouquinho, né? Exatamente, dá uma aceleradinha na lei da atração e eu vou entrar eu mesma. E eu fiquei nisso, entrei de loja em loja, não achava, até achei saia plissada de outras cores, mas eu queria a rosa. Aí até que fiquei brava, eu disse, isso não é verdade, não. Acho que só para algumas pessoas, ou eu estou fazendo errado. Aí veio a brabeza, né? E, ok, deixei de mão, larguei de mão, não pensei mais na saia. Aí um dia fomos ao shopping, eu e meu marido, a gente subindo a escada rolante. Quando o fim da escada rolante dava de frente com a vitrine da CIA e uma manequim de saia plissada rosa. Eu me lembro da emoção, eu gritava, eu pulava nesse shopping, meu marido sem entender nada. E eu dizia, funciona, funciona, apareceu na minha frente a saia plissada rosa. E a partir daí, eu disse, agora eu tenho o meu teste, né? Que a gente começa com as coisas pequenas, entre aspas, mas Sim. eu celebrei com tanta vitalidade aquilo, porque era o meu experimento dando certo. Foi isso. E aí, a partir daí, aí você começou nessa jornada de letra, provavelmente daí foi onde você começou a estudar e buscar autores e entrar nesse processo de vez, acredito eu que foi assim. Sim, isso. Aí eu comecei a estudar a lei da atração, mas nessa época eu ainda tinha muita resistência por conta do apego com a interpretação literal da Bíblia, né, que é a mais conhecida dentro das igrejas. Aí eu encontrei o meu grande amor, que foi o Neville Goddard. Né, o Neville. Então, por que que o Neville ele me encantou? Porque a linguagem dele é uma linguagem da Bíblia. Ele fala dos versículos, ele dá a interpretação e aí eu disse, é aqui, é por aqui. Então ele me fisgou e ele fisga muitos cristãos por conta da linguagem dele, né? A gente nasceu na igreja cristã, então a maioria das pessoas, e isso afeta muito no início da nossa jornada. Aí o Neville me ajudou muito. Eu comecei a ler, o livro dele primeiro que eu li foi O Sentimento é o Segredo. E aí eu comecei a entender que não era só pensar, que você tinha que sentir. Então, é um substantivo composto, que é pensamento, traço, sentimento. O pensamento-sentimento, que não é um pensamento vazio de sentimento, de emoção. Porque o sentimento é o recibo da nossa vibração. Eu posso pensar uma coisa, falar uma coisa, mas sentir outra. E como Neville fala, que se houver uma briga, uma guerra entre o que você pensa e o que você sente, o sentimento vai sair vitorioso, sempre. O sentimento, ele é a frequência vibracional em que a gente está. Se a gente acredita, se a gente não acredita, né, naquilo. Então, eu entendi isso com ele, comecei a estudar. Nossa, me encantei com o Neville Goddard, comecei a estudar tudo dele. Como eu falo inglês e treino muito o meu listening, eu comecei a ouvir as palestras dele em inglês, originais, tem um canal do YouTube, e comecei a estudar. Tudo que tinha de Neville Goddard em inglês eu consumi. Não tinha mais uma palestra dele nova. Quando alguém postava uma palestra, eu dizia, mas essa eu já assisti. Eu ouvia de novo. Então, assim, ter nesse momento, naquele momento, para mim, ter um foco em um autor, que era o Neville, me ajudou demais a não ficar com muita confusão mental, com tantos conteúdos. Sim. E me ajudou também a entender a Bíblia por um viés
uma interpretação metafísica, a compreender, Uhum. né, a linguagem simbólica que o texto sagrado tem oculto. Que a Uhum. verdade desse texto não está no literal, tá naquilo que está mais oculto, no simbólico, no enredo. Ele fala que a Bíblia é um enredo psicológico e que as personagens na Bíblia, elas significam e representam estados de consciência. E o Cristo é o estado supremo da transcendência. É aquele que se uniu à consciência crística. Então é muito legal mesmo. Foi assim que eu fui. Depois de Neve foi vindo vários outros autores, e aí a gente foi Eu sei que crescendo. você também gosta muito de Abraham Hicks, né? Exatamente. Abraham foi depois de Sim, Neville, até porque Abraham é uma consciência que é sim. canalizada através das Esther Hicks, então eu tinha muito Uhum. mais resistência. Eu ouvia por conta do meu background evangélico, né, que não Sim. aceita essas coisas de canalização e tal. Então eu ouvia, eu dizia assim, não sei, essa mulher parece que está falando, os espíritos estão falando através dela, e eu ficava desconfiada, e eu dizia, ai. Só que aí eu ouvia, sabe aquele que eu vou um pouquinho, depois eu volto com medo, depois eu vou mais um pouco, foi assim, né? O Neville foi mais de cara, porque o Neville era um palestrante, né? Um estudioso da Bíblia, um metafísico, e foi mais fácil. Mas aí eu fui percebendo que Abraham Hicks explicava a lei da atração com muita maestria. Uhum. Inclusive, ao pesquisar sobre o documentário Segredo, nasceu com a Rhonda Byrne, com a equipe dela, e indo entrevistar a Esther e o Jerry. Então, o documentário, inicialmente, O Segredo, seria só sobre os ensinamentos dos Abraham. Só que depois foi mudando, e aí a diretoria do documentário resolveu convidar mais outros professores, aí veio Bob Proctor, Joe Vitale e tantos outros professores que estão no documentário. E aí o documentário se transformou no que a gente conhece hoje. Só que teve um detalhe aí que pouca gente sabe a respeito do documentário Segredo, que tem, inclusive, se pesquisar, Esther Hicks no Segredo, tem as imagens dela sendo entrevistada como uma das âncoras do Segredo. Só que como o documentário fez muito sucesso na Austrália, na TV local da Austrália, eles decidiram lançar para o mundo esse documentário para a bilheteria mundial de cinema. E resolveram tirar a Esther, porque era esquisito alguém canalizando uma consciência não Uhum. física. E isso poderia perder audiência. Então, tiraram a Esther do documentário. Foi até uma questão que deixou a Esther, na época, um pouco triste, né, com o Sim. ocorrido. Porém, né, a Esther e o Jerry foram muito beneficiados, porque eles falam de lei da atração, tem livros sobre lei da atração, e aí as pessoas começaram a ir atrás da Esther, mesmo ela não tendo Mesmo aparecido no documentário. ela não ter aparecido no documentário. Exatamente. Pessoal que está assistindo, eu tirei os comentários para não ficar no rosto da MEI, mas já já eu vou abrir um pouquinho os comentários. Se vocês tiverem alguma perguntinha, a gente já vai interagir com vocês. Eu sei que o pessoal gosta de interagir bastante aqui no portal. Já já eu abro e aí a gente vai escolher alguns comentários para a MEI responder. E vamos ter uma técnica, a técnica da lembrança futura, futuro. Cultura. É, que é uma técnica do Neville Goddard, que inclusive a May já adiantou para mim antes, hoje à tarde, que é uma técnica que ela utilizou muito no início da jornada dela. Então vai ter essa técnica que ela vai compartilhar aqui com a gente, vocês vão aprender. E eu queria, May, que você falasse quando que foi que você percebeu que mudou a sua realidade. Assim, tipo assim, a realidade que você vivia naquela época lá no início, quando você gravou o seu primeiro vídeo, e quando que você olhou a sua volta e falou, caramba, mudou, realmente tudo se transformou. Quando que deu essa virada? Quando foi esse momento? Eu falo que eu tive um salto quântico. Eu considero um salto quântico porque foi algo muito grande e que mudou todos os aspectos da minha vida. A minha vida financeira, a minha vida profissional, familiar, pessoal, mas a mudança já tinha ocorrido antes. Essa transformação já foi começando aos poucos, acontecendo algum tempo antes, meses antes, né? Então, quando eu criei o canal e o canal foi crescendo, ele cresceu, mas ele tinha, tipo, 300 inscritos. Mas eu fazia ali com coração mesmo, compartilhando a minha jornada, as minhas Uhum. experiências. Aí, até que um dia,
eu escrevi no meu Caderno da Gratidão, que é uma ferramenta muito maravilhosa que eu aprendi com a Rhonda Byrne, no livro dela, A Magia, onde ela fala de 28 dias de gratidão usando um caderno. E eu comecei a praticar. E no caderno eu escrevi como se fosse o passado, algo que eu queria que se manifestasse. Gratidão, Deus, gratidão porque o meu canal finalmente chegou a 1.000 inscritos. Então, eu queria que chegasse a 1.000 inscritos, porque na época, com 1.000 inscritos, você poderia monetizar. E aí eu poderia investir mais em ferramentas e poderia trabalhar só com o canal. E aí eu escrevi gratidão, porque o meu canal cresceu, finalmente chegamos a 1.000 inscritos, eu recebo mensagens de carinho de pessoas no mundo inteiro que se conectam com a minha energia, com a minha história. Então eu escrevi como se fosse real. Então nessa época me veio eu ouvi uma palestra de Abraham Hicks, falando assim, ela era uma mulher diante de Abraham, falando, porque eu já li seus livros, eu já fiz de tudo, porque para mim não funciona, sabe? Aquela história. E Abraham falou assim, você já tentou passar 30 dias com a sua energia a maior parte do tempo elevada? Tipo, parar de reclamar, só segurando 30 dias com foco só na positividade, na elevação da vibração por 30 dias? Esse é o tempo suficiente para mudar toda uma vida. Aí, quando eu ouvi isso, eu disse, olha só, até aquele momento eu nunca tinha feito esse experimento. Até aquele momento, eu ainda estava oscilando muito. Eu ficava bem, positiva, aí acontecia uma coisa, aí eu caía a energia, entendeu? E fica nesse carrossel, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Oscilação, né? Oscilação. Que poucas pessoas admitem que passam por isso. Porque quando a gente vai falar que não funciona, a gente tem que olhar se a gente não está com muita oscilação, né? Porque é uma matemática. O positivo tem que ganhar do negativo nessa matemática, né? Se ficar meio a meio, vai ficar meio a meio a sua vida também, né? E se o negativo ganhar, a vida negativa vai ganhar também. E aí eu fiquei assim, eu vou fazer exatamente isso. Foco em se conectar com o teu eu superior, Abraham falou, e fazer tudo que faça você se sentir bem, tudo que eleve a tua vibração e te conecte com o teu eu superior. Aí eu disse, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a tentar praticar. Mas vira e volta eu esquecia porque a gente está no meio, no trabalho, em algum lugar, com amigos. E aí quando a gente se percebe, a gente já está negativando. Falando negativo, pensando negativo, entrando no enredo do outro. Aí eu disse, vou amarrar uma fita vermelha no meu braço, ó, tô até aqui com... Eu lembrei da fita do Nosso Senhor do Bonfim e também da fita da Cabala, que é um fiozinho vermelho, que, segundo a Cabala, a fitinha vermelha, o fio vermelho, espanta, né, energias negativas, protege. E eu usei como um lembrete, porque a cor vermelha faz com que você... eu vou me lembrar. E aí eu disse, eu vou só tirar essa pulseira vermelha quando eu cumprir os 30 dias sem falhar. Aí eu falhava, eu voltava para o dia 1. E nisso eu fiquei. Antes de completar 30 dias, eu estava assim muito bem, foco no positivo total. Aí um vídeo meu viralizou do canal, o vídeo Técnica de Transmutação Mental para ativar o poder do Eu Sou, onde eu explico sobre o Kybalion, as leis herméticas, e eu ensino uma técnica de transmutação. Esse vídeo, ele viralizou e o meu canal foi de 300 inscritos para 57.000 inscritos em coisa de menos de 2 meses. Foi, assim, bombástico. Eu lembro que o meu marido era logado no meu Instagram e no meu YouTube, que ele me ajudava editando os vídeos na época. E aí ele disse, May, eu não sei o que está acontecendo. Tá louco, o Instagram tá louco, o YouTube tá louco. Era assim, ó, mensagem, notificação, novo inscrito. Tipo, de 5.000 por dia. Ficar um tempo de 5.000 inscritos por dia. E foi uma coisa mágica, uma coisa assim, surreal. E quando a gente foi ver o que estava acontecendo, era esse vídeo que tinha viralizado. E aí, gente,
enfim, eu nem contei, eu pulei um fato muito importante aqui. Antes de eu criar o canal, eu já estava focando, me conectar com a minha centelha divina, o meu eu superior, né? E aí, o meu marido estava de manhã cedo se arrumando e ele estava falando, olha, nosso dinheiro tá pouco, a gente está com dificuldade, olha, eu não sei até quanto tempo a gente vai segurar com o que tem. E a gente estava assim numa vacas magras, né? Numa fase de vacas magras. E naquele momento eu estava acordando, sabe? Quando você está ali, ondas teta, ali entre o sono e a realidade. E eu ouvi uma voz que eu interpretei ser da minha centelha divina do meu eu superior. Até 30 de abril estará tudo resolvido. E nessa época faltava em torno de uns 4 meses para 30 de abril. E aí eu falei, amor, eu ouvi a minha centelha divina falar, até 30 de abril estará tudo resolvido. E aí ele riu, ele falou, só se for para ganhar na loteria, né? Porque do que eu conheço não tem como. Eu falei, não sei, a centelha falou. E nesses 4 meses, eu tive a ideia de criar o canal, né? Inspiração, criei o canal foi de 300 inscritos para 57 mil inscritos. E aí veio uma pessoa que sabia como fazer lançamento de cursos. E aí essa pessoa falou assim, eu sou teu seguidor, gosto muito de você, do seu conteúdo, você é uma pessoa sincera, genuína. Eu entendo de fazer lançamentos online, de trabalhar online. Vamos fazer algo juntos? Aí foi quando começou meu primeiro curso online, que foi uma turma que eu fiz no WhatsApp, gente. Hoje eu não faço mais no WhatsApp, mas na época eu fiz no WhatsApp. E, gente, resumindo tudo, no dia 30 de abril, eu estava tomando café numa xícara e meu marido falou, sabe que dia é hoje? Eu falei, não, que dia especial? Ele, sim, 30 de abril. E está tudo resolvido. Foi o dia em que ele estava transferindo, né, da plataforma para a nossa conta bancária um valor bem grande, bem considerável, que na nossa cabeça era impossível antes, né? Então, tudo se resolveu exato no dia 30 de abril, realmente. Caramba. E a gente vai crescendo, confiando na nossa essência, na nossa centelha divina, né, em Deus dentro de nós, sabendo que nós temos a nossa parte, que é a que eu fiz, né? Que eu fiquei os 30 dias lá com a pulseira vermelha, me policiando, olhando meus pensamentos, né? Caiu, eu digo, o problema não é cair, é você não se levantar. Você tem que levantar, Exatamente. né? Exatamente. Esse é o segredo. Você permanecer ali caído, né? Você tem que levantar. Cair faz parte da vida, mas a gente tem que saber que temos que levantar e seguir em frente, usar as ferramentas. Temos aqui uma modelo que Que veio coisa pousar aqui para linda. foto, Que veio coisa aparecer linda. no vídeo. E então nossa, muito bacana você compartilhar isso. Isso é inspirador. E sabe que isso também aconteceu um pouco com a gente, com o portal também deu um boom, assim, a gente já estava trabalhando e nos conectando com a nossa essência, com a nossa centelha, fazendo a nossa parte, e aí de repente nós tínhamos 300 seguidores, começamos com o portal Penluz, no início da pandemia tinha 300 seguidores, depois foi subindo, subiu para 10 mil, e ali ficou. E ficou meio que empacado, assim. Mas aí a gente começou, vamos lá, vamos trabalhar nossa energia. Daqui a pouco foi para 100 mil, e agora a gente está em 200 mil. Mas foi assim, de 10 mil foi para 100 mil muito rápido. É que desde o início do portal a gente sempre teve uma intenção muito verdadeira, que era de compartilhar o conhecimento. Então, acho que quando a gente está alinhado a esse propósito, que representa a nossa verdade interna, a verdade da nossa centelha, naturalmente as coisas começam a fluir. E não que o caminho se abre plenamente. Vão ter algumas adversidades, sim, mas é como você falou, se você cair, levanta porque confia que existe algo maior. Os próprios obstáculos acabam sendo os desafios necessários para o aprendizado, para o crescimento, para o fortalecimento. E eu vejo muitos desafios como ali para você realmente ver se você aprendeu aquela lição, né? Quando vem um desafio, quando você cai, é que aí você realmente você é testado, se você aprendeu as lições que você estudou, que você leu, e isso é muito interessante. Eu costumo falar para as pessoas que acompanham aqui o portal que às vezes a pessoa tem algo que ela diz, nossa, aprendi isso daqui eu já superei, está perfeito. É como se a espiritualidade olhasse e dissesse assim, aprendeu mesmo? Olha o teste aí para você. É a confirmação realmente do aprendizado ou não. É.
E para quem está assistindo, o que você daria de uma dica para quem está iniciando nessa jornada de querer mudar a vida, de querer mudar a realidade, de se conhecer melhor? Qual a dica que você dá? Uma técnica de lei da atração, ou é o estudo, ou é o despertar da consciência? Qual a dica básica para quem está no início aí desse processo? Ótimo. Bom, a dica básica que eu dou, que me ajudou, eu vou dar a dica que me ajudou, que é o que eu posso falar, né? De um local de experiência. Que me ajudou muito foi, no início, eu foquei em um autor só, né? Que foi o Neville Goddard. Até que eu pegasse o jeito da coisa com a linguagem dele, que foi uma linguagem que eu me senti mais confortável. Sim. Então, veja qual linguagem você se sente mais confortável, né? E que você simpatiza com a energia daquele autor, daquele professor, e você vai estudando ele. Porque, às vezes, uma coisa que eu percebo é que a gente fica tão deslumbrado com todas essas informações que a gente fica ali, um pouco ali, outro pouco cá, e a gente começa a comparar. Porque a Mai falou assim, o Neville Goddard fala assim, não sei quem fala assim, e a gente se perde nas informações, e não é sobre comparação de quem está certo e quem está errado. Eu acredito que eu caí nisso no início por conta do meu background religioso, porque eu tinha certeza de que o que era o certo e o que era o errado. Então, já vai eliminando na sua mente essa sensação de que você tem que encontrar o certo contra o errado. Elimina a dualidade e se abre para todas as possibilidades, né? E eu posso até deixar um mantra aqui para vocês, que é um mantra que eu gosto muito, uma oração que eu gosto muito, que diz assim: minha centelha divina, Deus em mim, eu me abro para as infinitas possibilidades que só tu conheces. Só de falar que você se abre para as infinitas possibilidades que só a divindade conhece, nossa, isso já vem uma leveza, amplia as possibilidades de você aprender com mentores diferentes, com livros diferentes, fontes diferentes. Você facilita o seu processo quanto mais aberto você se põe a ser. Então, eu dou essa dica para você se manter aberto. Eu me abro para as infinitas possibilidades que só Deus conhece. Porque ao fazer isso, você vai abrir a sua mente para receber a ajuda do divino, te conduzir nessa jornada de transformação de um jeito mais divertido, mais leve, mais prático. E a outra dica também que eu dou é praticar a verdadeira gratidão. Nossa, é uma transformação. Porque você sente que você está fazendo algo de forma, uma ação, que para mim foi o caderno da gratidão. Você todas as manhãs, de praxe, pegar o seu caderno e escrever pelo menos 5 coisas que você é grato na sua vida, é transformador, gente. O poder disso não tem como falar. Só isso já vai começar a alterar a tua assinatura energética. Quando a gente usa esse termo assinatura energética, significa que é o teu endereço no universo, significa que é o padrão vibracional que você tem. Então, no início, pode ser que seja mais difícil, porque a mente está acostumada à negatividade. Porque o paradigma do mundo é o materialista, é aquilo que está na matéria, é aquilo que pode ser visto, comprovado, ou talvez o dogma da sua religião. Então, para mudar, exige um início, exige mais energia. Só que depois que você reinstala o programa, a programação, vai ficando mais automático. Então, por exemplo, para mim hoje é muito mais fácil do que foi no início. Mas por quê? Porque eu, na prática, a minha vibração, assinatura energética mudou. E hoje eu olho para trás e digo, nem consigo reconhecer onde eu fui. Então já coloca, já faz assim, daqui um ano, quem me conhece vai ter que me conhecer de novo, porque a minha assinatura mudou totalmente, né? Então se decida, se fizer da gratidão uma prática, vai renovar a sua assinatura energética. É algo que me ajudou demais no início, né? A gratidão é muito importante. Eu vejo muitas pessoas assim, eu não tenho nada para agradecer na minha vida. Eu falei, caramba, a gente tem que agradecer pelo que a gente tem hoje. Se você quer mudar a sua realidade no futuro, você agradeça pelo que você tem hoje. Não sou feliz com a minha casa, mas agradeça que você tem uma casa. Olha que o ponto, né? A gente tem que ver as coisas positivas na nossa vida hoje, ser grato pelo hoje, para a gente colher algo melhor no futuro. Se você não agradece pelo que você tem hoje,
você vai, infelizmente, estar criando mais essa realidade que você vive hoje, porque só sabe reclamar, de muitas pessoas reclamando da realidade, que não conseguem, que não tem nada para agradecer. Só estar vivo, em estar respirando, inspirando o ar, já é para você agradecer. Tem 2 olhos para enxergar a beleza, para ver uma natureza, para contemplar um pôr do sol. Isso já é um motivo maravilhoso para agradecer. Então, tem inúmeros motivos para se ter gratidão. Não É. precisa ser rico nem próspero para ficar escrevendo, agradecendo pelo carro ou pela casa maravilhosa. Agradeça pelo que você tem hoje, que aí no futuro vai chegar, no futuro breve, muda e realmente você vai criar o que você deseja. E uma dica também sobre a gratidão, que me ajudou muito, é você escrever também o que você quer manifestar como se já fosse real, né? Então, Uhum, como é que eu fazia? Eu começava escrevendo por coisas que eu já tinha e que eu realmente sentia gratidão por elas. Por exemplo, gratidão pela minha família, gratidão pela saúde do meu filho, gratidão pelo meu casamento. Era uma coisa que eu agradecia e que realmente eu sentia de verdade a gratidão. Não era algo forçado. Então, quando eu percebia que eu estava na vibração da gratidão, isso aí é autoconhecimento, autopercepção, você vai escrevendo e você percebe, nossa, eu estou me sentindo bem. Aí é nesse momento que a sua vibração elevou, você vai enfiar no meio uma coisa como se fosse, que ainda não foi. Que foi o que eu uhum. fiz com a questão do canal. Eu queria 1.000 inscritos. E o universo trouxe aí centenas de vezes mais. Então, você vai escrever, por exemplo, gratidão pelo meu novo emprego, pelo meu novo carro, ele é maravilhoso, eu me sinto próspera nele, eu amo o cheiro do carro novo, é assim, assado, cozido. E você vai escrever e visualizando conforme você escreve, como se fosse real, tá? Então, o pulo do gato, eu digo, é você escrever no momento que a tua vibração tá na vibração genuína da gratidão. Porque eu já ensinei essa técnica e algumas pessoas falam, mas eu escrevo, mas eu não sinto. Então, provoque o sentimento primeiro, pensando no que você já tem. E quando você perceber que você está mais alegrinha ali, aí você escreve o que você quer manifestar. E você vai pegar, né, a cauda do cometa e colocar o que você quer manifestar. E você vai canalizar essa energia de gratidão de uma coisa que já é para uma coisa que vai ser. Então, se a sua mente funcionar, que tudo é energia, que quando eu estou sentindo, eu estou vibrando. E essa energia, ela tem que ir para algum lugar. E Sim. quando você pega ela e joga ela numa visão futura, como se fosse real agora, ou como se fosse até o passado, aí você está canalizando a energia do hoje para algo que vai se manifestar no futuro. Aí você aprende a direcionar a energia. E um outro exercício que eu fazia também, para quem não gosta tanto de escrever, mas eu fazia muito esse exercício, ao longo do dia, andar pela casa, pelo seu apartamento, e você eu fazia assim, por exemplo, vai agradecendo. Aí eu abraçava a geladeira e eu falava, gratidão, geladeira, porque você existe. Se você não existisse, onde que a gente ia armazenar comida? Ia estragar tudo. Existia um momento que não tinha geladeira e eu fico feliz de você existir. Aí eu ia no micro-ondas, eu ia nos lugares, tudo que tinha na minha casa, até o travesseiro eu agradecia, o lençol. Então, isso é uma forma também de você provocar a vibração da gratidão, né? Então, Sim. então para de olhar para os objetos e olha para a energia que você quer produzir Uhum. dentro de você. Aquele objeto, a casa, o carro, seja o que for que você esteja hoje, te ajudar a alcançar um novo padrão vibracional para você, a partir desse sentimento, canalizar essa energia para algo que você queira manifestar no futuro. Nossa, mãe, olha que live é essa, quanto conteúdo. Gente, eu vou abrir um pouquinho os comentários aqui para o pessoal. Se alguém tiver uma perguntinha, a gente tenta fisgar uma perguntinha e já já a May vai falar sobre a técnica da lembrança futura, uma técnica que ela utilizou na jornada dela, uma técnica que foi do Neville Goddard, não foi, May? E aí E A May vai contar os detalhes, como que a gente faz essa técnica, vai ensinar, a gente vai dar todos os detalhes que ela utilizou. Então, se prepare, vamos ver o que o pessoal está botando. Olha, o pessoal está aqui botando meio, eu te amo, você me ajudou muito, ela é maravilhosa. E se alguém tiver uma perguntinha, gente, faça agora que a gente vai tentar pescar aqui algumas perguntinhas. A Kátia Alves, que maravilha. Beijo, Kátia, que bom que você está aqui com a gente.
É, May, vamos falar mais um pouquinho, já que daqui a pouquinho você vai falar sobre essa técnica, sobre o Neville Goddard. Contar rapidamente assim, um pouquinho do resumo da história dele, porque ele foi um cara que tinha uma conexão muito forte também, né? Se apresentou a espiritualidade dele de uma forma inusitada. Eu acho que é muito legal isso, esse encontro que ele teve com um dos mestres que passou tudo para ele. Eu sei que ele ficou 7 anos, se eu não me engano, né, com esse mestre, e que foi um encontro ali, né? Que ele estava já aguardando, né? Então acho que é bem legal essa história de contar para as pessoas, de ver a importância da gente entender que nós somos. E também queria que você, antes que a gente já está com o tempo meio que estourado, queria muito que você falasse também do nome Temporariamente Humana, da centelha divina. Isso também é muito legal, muita coisa, né? A gente vai ter que marcar uma outra live, porque senão fica muito corrido, fica acelerado querendo que você fale todos os assuntos. Mas vamos falar um pouquinho agora do Neville, dessa conexão dentro da espiritualidade, que eu acho que tem tudo a ver com lei da atração e criar a nossa realidade. Sim, sim. Bom, Neville Goddard, ele nasceu na ilha de Barbados, que é uma ilha bem pequena, colônia britânica, ali no Caribe, até um lugar muito bonito. E ele conta que ele foi um dos filhos de uma família bem grande e ele, com 17 anos, foi embora para os Estados Unidos para estudar. E lá ele começou a estudar teatro, dança, ele foi dançarino profissional da Broadway. E uma das histórias que ele conta que eu achei sensacional é que quando ele estava na escola de teatro, porque para você atuar na Broadway, eles querem que você cante também. Então, canta e dança. A pessoa tem que ter uma voz boa. E o Neville não conseguia cantar, né? E a voz dele é uma voz grave, uma voz bem característica, sabe? Aquela voz que você ouve e você sabe que é ele. E ele falou que a professora, na época, falou para ele, chamou ele lá na frente e disse, olha, vejam aqui, o Neville é o exemplo de alguém que nunca vai ganhar dinheiro com a voz dele, porque ele realmente não sabe cantar. Ele disse que a professora humilhou ele naquele dia. Aí ele fala, mas olha só, ela não sabe quem ela estava falando, porque eu me determinei que eu ia ganhar dinheiro com a minha voz, sim. E mesmo com isso, então, o Neville já mostra ali que desde jovem ele sempre foi muito protagonista da vida dele. Ele sempre teve aquela coisa de descobrir, de ir atrás, de não aceitar o não como resposta, de saber que ele, de alguma forma, criava a realidade dele, né? E aí ele se tornou dançarino profissional da Broadway e começou a fazer turnês na Europa. E lá na Europa ele conheceu um irlandês que deu alguns livros de metafísica para ele e ele ficou fascinado. Ele começou a estudar de uma forma assim muito intensa. Ele estudou muito tempo também na Ordem Rosa Cruz e estudou a Cabala já com o mestre dele, né? Então, lá por 1929, quando teve aquela grande crise da Bolsa de Nova York, ele perdeu o emprego dele, ele estava muito sem dinheiro, porque os espetáculos da Broadway foram todos cancelados. E foi quando um amigo dele convidou ele para ir para uma palestra de um rabino judeu. E aí ele disse que não gostava, não confiava muito no que esse amigo falava e não queria ir, mas o amigo insistiu. Aí ele foi pela insistência. Quando chegou lá, depois da palestra, o Abdullah, que é o mestre dele, falou assim, Neville, você está 6 meses atrasado. Eu estava pensando que você vinha 6 meses. Olha isso. Aí ele, mas como você sabe o meu nome? Ele disse, os mestres, né, os mentores falaram que você iria chegar. E que eu vou passar o meu conhecimento para você, que você vai ser o meu sucessor. E olha só o interessante. Outro que foi discípulo, junto com o Neville, discípulo do Abdullah, foi o Dr. Joseph Murphy, que escreveu um dos livros que eu amo, que é O Poder do Subconsciente. E ele também usa muito a linguagem da Bíblia. Só que ele usa também a linguagem da ciência, porque ele foi, né, psicólogo, PhD em psicologia. E os dois foram conterrâneos e alunos do Abdullah juntos. Aí o Neville, nessa época, morou em Nova York com o Abdullah por 7 anos, sendo treinado nos poderes da mente, treinou a Cabala, os mistérios da Cabala, as interpretações ocultas da Bíblia, que são quatro níveis profundos de interpretação da Bíblia, ele passou por todos. E uma história muito interessante que ele conta, que se tornou uma frase de efeito
entre os seguidores de Neville Goddard, que é: Neville, você já está em Barbados. Essa daí é que já é real, ou seja, porque na história ele fala assim que veio um desejo ardente de, depois de tantos anos, voltar para Barbados para visitar a família. Só que ele não tinha dinheiro, ele estava ali passando uma época de aperto financeiro. E aí o Abdullah disse para ele que ele ia para Barbados, sim, que ele ainda ia de primeira classe. Aí ele: mas como? Da onde vai vir o dinheiro? Não tem, tá em crise o mundo e tal. É aquela história, né? De como? Aí o Abdullah falou: você já está em Barbados, Neville. Aí passava-se os dias, o Neville ia para o Abdullah e falava: mas ainda não manifestou. Eu ainda não fui para Barbados. Até que teve um dia, o Neville conta, que o Abdullah ficou bravo com ele e bateu a porta na cara dele. Gritou com ele e disse: você já está em Barbados, não fale comigo porque você não está aqui, você está em Barbados. Fechou a porta. E aí, finalmente, chegou uma carta do irmão dele, que estava em Barbados, com dinheiro, o ticket, né, do navio, em primeira classe, para ele ir para Barbados. E ali ele conta que foi a primeira cocriação, assim, dele junto com o Abdullah, que abriu a mente dele e ele viu que realmente acontecia, né? Por isso essa frase: você já está em Barbados. Já aconteceu, já é real. Aí ele vai contando várias histórias com o mestre dele. Uma outra história bem relevante aqui para contar é que ele foi vendo os poderes do mestre dele, porque naquela época havia muita segregação racial nos Estados Unidos ainda. E o Abdullah era um judeu etíope, então ele era um homem negro. Então ele não podia sentar em determinados lugares que eram dos brancos. E o Neville era branco. Então o Abdullah falou, só que isso não limitava o Abdullah em nada. Ele sentava aonde ele queria e ninguém incomodava. Até que teve um dia que ele disse: Neville, nós vamos assistir um espetáculo da Broadway e nós vamos sentar na primeira fileira, na área VIP. Aí ele falou: mas você não pode sentar lá. Aí ele disse: Neville, não discuta comigo. Aí eles foram, aí ele chegou na bilheteria, o Abdullah comprou os ingressos, e aí ele pensou assim: a pessoa da bilheteria não vai vender o ingresso para ele. E aí a pessoa vendeu, aí Neville ficou abismado: esse homem tem algum poder. Aí foram, sentaram lá na primeira fileira, e o Neville ficava toda hora olhando para o segurança, olhando para um lado e para o outro, tipo, alguém vai vir tirar ele daqui. E o Neville angustiado ali, que ele estava no início, né? E o Abdullah tomando champanhe, curtindo, ele, né? Curte o espetáculo. Ele ficou abismado e saíram de lá, ninguém incomodou ele. Então ele foi vendo que o Abdullah tinha poderes, né, sobrenaturais, e o Abdullah foi falando: esse mundo é um reflexo de quem você é dentro. Esse mundo é um reflexo das suas crenças, da forma como você pensa, do seu estado de consciência. O mundo tem que ser do jeito que a sua consciência é. O mundo para você, ele vai ser como a sua consciência é. Como a sua consciência é. Exatamente. Exatamente. Tem uma perguntinha aqui que eu acho que tem a ver com o tema, tem a ver com a sua história também, que você teve na igreja, passou por algumas religiões, e a Edinalda, ela pergunta: se eu viver no mundo da lei da atração, estarei machucando o Espírito Santo? É uma pergunta, eu acho que é aquela questão que, né, as pessoas vivenciam o medo, a insegurança, meu Deus, né, as culpas, os dogmas. Então, o Espírito Santo, para mim, hoje, ele é o sopro de Deus em mim. É a minha centelha divina, a minha alma divina, a minha essência divina, né? Então, ele é muito forte. Ele não é melindroso. Ele não vai se ofender com nada. Porque o Deus que hoje eu conheci não é um Deus com características humanas, que tem preferências, que tipo, esse aqui tá certo, esse tá errado, esses são meus salvos, esses não são. Se fizer o que eu quero que faça, eu fico feliz. Se não fizer, eu fico triste e bravo e vou machucar você, né? Esse é o pensamento. Então, começa a escrever num papel quais são as características que você pensa que Deus tem. Deus, o Espírito Santo tem. Deus castiga, Deus pune, Deus condena, Deus quer ser adorado, Deus quer que a gente se ajoelhe diante dele. Eu olho para Jesus e eu não vejo nada disso. Pelo contrário, eu vejo Jesus
se ajoelhando, lavando os pés dos discípulos, dizendo, é isso que é o exemplo para vocês seguirem. Outra passagem, Jesus fala assim, que vocês estão vendo isso que eu estou fazendo? Pois vocês podem fazer obras maiores. E até mesmo uma fala de Jesus que está na Bíblia não está escrito, vós sois deuses, né? Então, muitas vezes, o que a gente pensa que vai ficar triste são as nossas crenças sobre Deus. Então, entra um conflito não com Deus, mas com a imagem que a gente criou dele. Então, reestrutura essa imagem que você criou dele. Mas eu entendo você, porque é muito difícil mudar crenças. A gente tem muitas catarses, eu passei por muitas catarses, mas uma coisa que eu fiz que me aliviou muito, que pode ser que alivie você, é escrever uma carta para Deus, né? Eu escrevi uma carta para Deus e eu li essa carta para Deus e falei com muita sinceridade quando eu estava estudando todos esses assuntos. E outra coisa também pense em Deus como sendo o teu pai. Eu sou mãe, eu tenho um filho, então eu imagino o meu filho só quer saber a verdade. Então eu falava assim, Deus, eu só tô querendo saber a verdade. Eu só tô querendo saber como funciona o universo. Fazer perguntas é errado? Eu pesquisar é errado? Entendeu? Aí você vai questionando as suas crenças. Porque, na verdade, o que pode ser que fique triste não é o Espírito Santo, mas é a imagem que você criou dele, né? Exatamente. Maravilhoso. May, antes da gente ir para a nossa final, né? O grande finale com a técnica, fala um pouquinho do nome temporariamente humano, do significado. É óbvio que está bem claro, mas eu gosto muito desse nome. E sobre o que você chama carinhosamente dos seguidores de centelhas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que surgiu esse nome. Bom, esse nome surgiu, foi como se fosse um insight, uma ideia que veio na minha cabeça, temporariamente humana. Porque a nossa natureza não é humana, nós estamos humanos, né? Eu não sou a May Andrade, eu estou a May Andrade. Nós somos espíritos eternos tendo uma experiência temporariamente humana. Então, traz a ideia do tempo, que aqui na experiência do ser humano é o tempo linear. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo e tem que viver no agora. E o humano é uma característica da experiência que a gente está tendo, mas que essa experiência não pode nos limitar na nossa essência. Eu sempre lembrar quem eu sou. Quem que eu sou? Um espírito eterno, uma centelha divina. E o termo centelha divina é um termo usado dentro da espiritualidade, inclusive Paramahansa Yogananda também fala desse termo, porque imagina que Deus, a fonte criadora, ela é a grande luz mãe, a luz matriz, a fonte. E essa luz, ela emanou chispas de consciência, chispas de luz, como se fossem emanações ou fragmentos de si, fractais de si. Só que apesar de a gente falar que é uma centelha de Deus, é muito poderosa, é muito maior do que o ser humano, tanto que não vem 100% da centelha para o avatar, porque não aguentaria. A vibração do nosso eu superior, que é a nossa centelha divina, que eu gosto também de chamar de Espírito Santo, que é o sopro, ali em Gênesis, fala que Deus soprou o fôlego de vida no avatar. Então, esse sopro é a linguagem simbólica da fonte colocando uma alma, uma consciência naquele avatar, uma centelha naquele avatar. Então, por isso, centelha divina. Aí a gente acabou usando esse termo para se referir à audiência do canal, porque eu falo assim, olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Então, a gente não está falando de humano para humano, de ego para ego. O meu objetivo não é falar com o teu ego, o meu objetivo é falar da minha centelha para a sua. Falar com você no nível da essência, no nível da alma, no nível que transcende o ego, que transcende o pensamento e o ser humano, né?
Maravilhosa. Linda. Que energia boa. Vamos então agora para a nossa prática, quer dizer, para a prática do Nego, a prática que queria que você falasse um pouco, você já comentou comigo, né, mais cedo que essa prática, essa técnica, né, você utilizou no início da sua jornada. Então vamos compartilhar para o pessoal, para quem quer ir mudar a sua realidade, inclusive dá tempo aí de compartilhar a live para pegar a técnica, manda aí, ó, no aviãozinho, de repente, quem sabe não tem um colega seu, um parente seu, um amigo que queira fazer essa técnica que a Mi vai ensinar aqui pra gente ao vivo. Olha que bacana. Maravilha. Bom, é importante a gente falar que o Neville, depois, ele se desenvolveu muito. Ele teve a iluminação e a expansão dele com o Abdullah. E assim, surreal, surreal. Ele se tornou realmente o sucessor do Abdullah. Então, atingiu o grau de consciência que o Abdullah atingiu ao longo dos anos, se tornou palestrante, tinha programa de rádio lá em Los Angeles. E é isso, né? Se tornou um grande mentor espiritual. E uma das coisas que ele ele ensinava muitas técnicas, né? Muitas técnicas. E uma das técnicas que ele ensinava, eu batizei, né? Tomei a liberdade de batizar de lembrança futura, técnica da lembrança futura. Por quê? Porque ele, na verdade, ele falava assim, um dia, vou contar essa história dele para você entender como essa técnica se desenvolveu. Aí o pessoal já vai enviando aviãozinho para dar tempo do pessoal chegar e fazer a técnica com a gente, né? Aqui no ao vivo. Uma vez, né? Pessoas, uma família que estava querendo comprar um terreno para construir algo, construir um hotel, foi lá, e eram seguidores de Neville, foram lá e disseram, Neville, a gente quer a sua opinião, o que você acha, se a gente comprou ou não esse terreno e tal. Aí botaram Neville dentro de um carro e levaram ele até o terreno baldio, que eles estavam querendo comprar para construir o hotel. E aí todo mundo ficou ali, ó, apreensivo, olhando o que é que o Neville vai falar, né? O mestre vai falar. E ele andava nesse terreno, colocava a mão na cintura, olhava para um lado, olhava para o outro. E os caras lá apreensivos falavam, sim ou não, sim Querendo ou não? saber. E ele olhou para eles e falou assim, me lembro do dia em que vocês me trouxeram aqui e me mostraram um terreno baldio. Agora vejam toda a estrutura desse hotel lotado. Todos os quartos, e foi descrevendo o que ele estava vendo. E os caras olhando lá, tipo, não tem nada aqui, né? Tá baldio. E ele estava no futuro, dizendo que aquele momento era o passado. Me lembro do dia que vocês me trouxeram aqui e era um terreno baldio, mas veja agora como tá. E aí o que aconteceu? Eles entenderam que Neville estava dizendo sim. E foram comprar o terreno, construir o hotel e se realizou do jeito que Neville falou. Tanto que levaram depois o Neville Goddard para um evento lá, agradeceram ele e contaram essa história, como ele falou. E aí ele sempre falava sobre isso, sobre essa história. E outra coisa também que ele contava, que mistura um pouco com essa técnica, é que a gente deve olhar para as pessoas e entender que as pessoas não são pessoas, são estados de consciência. É como uma névoa. E aí ele conta de uma aluna dele que teve uma experiência transcendental, onde por 24 horas ela viu que a realidade era um holograma. Então ela olhava e o marido dela era uma figura, um holograma. Ela saiu na rua correndo e todas as pessoas eram hologramas. Entrava no shopping, tudo era um holograma, que é uma projeção da nossa mente. E aí ele conta isso. Depois a consciência dela voltou ao paradigma humano e ela começou a ver sólido novamente. Então, ele fala que tudo é holográfico e a gente pode se conectar com aquilo que a gente chama de futuro, trazendo para o agora. Que tudo está à nossa disposição através da ferramenta da nossa imaginação. Tanto que ele fala muito da imaginação, a divina imaginação. Neville Goddard tem um respeito, até uma devoção pela nossa capacidade imaginativa, que é diferente do paradigma do mundo, que diz assim, é só da imaginação, é coisa de criança, é coisa de gente que alucina. Não, ele fala que a imaginação cria a realidade.
Então, se eu posso ver, se eu posso imaginar, eu estou vendo na minha tela mental aquilo que tem o poder de vir para a matéria, que na verdade já existe em forma de informação. Nada vem para a matéria se não existir primeiro no mundo holográfico, no mundo mental, na imaginação. Da Só vai imaginação. Exatamente. Então, por isso que ele, para Neville, o mundo real não era um mundo material. O mundo material é a sombra do mundo real. Qual é o mundo real? O mundo que eu acesso com o plano mental. É lá que eu crio tudo, né? Então, essa técnica é com base nessas duas histórias aí que ele conta. E eu vou explicar como você pode aplicar, como foi que essa técnica assim, realmente me ajudou muito no início da minha vida. Para quem ela é indicada? É indicada principalmente para quando você está no momento do início da sua jornada aí de expansão de consciência, quando você ainda tem muitas coisas na sua vida que você não está satisfeito. Para aquela pessoa que diz, mas eu não tenho tanto para agradecer ainda, porque eu não gosto da minha casa, eu não gosto do meu carro, eu não gosto do meu marido, eu não gosto do meu emprego. Entendeu? E tem muitas assim, infelizmente. Então, você está num momento que é onde parece que a sua realidade não é desejável, não é o que você quer. E é difícil a gente vibrar positivo se a gente está olhando para aquilo que a gente, para nossa realidade, não está gostando. Então, essa técnica é muito boa para isso. E eu usava muito no início, porque lá no início eu já estava ali praticando a positividade, mas o meu mundo físico não tinha ainda dado evidências de mudança, né? Vamos entender que tudo se cria no pensamento, através da onda de informação, usando a linguagem da física quântica. Tudo primeiro, a informação, para ela existir, ela precisa primeiro ter um observador, que faz com que ela se torne uma onda de vibração. Essa onda de possibilidades e probabilidades, ela fica num campo que os Abraham chamam de vórtex da criação, ou Platão chamava de mundo das ideias, mundo da imaginação, né? Godard falava, plano mental, de acordo com Caibalion. Então, já existe com forma de onda de informação. Para que essa onda ela entre pelo colapso, ela vai colapsar e vai se virar partícula. Quando ela vira partícula, ela vira matéria, a gente consegue ver a materialização. Só que a onda é uma vibração mais alta, mais sutil e mais leve. Então, ela é mais rápida. E a partícula é mais lenta, é uma energia densificada. Por isso que eu visualizo, eu sinto como se fosse real, eu tenho até o sentimento de que é real. Só que até que venha para a matéria, tem um tempo de maturação, porque a partícula é atrasadinha em relação à onda, né? Então, para esse momento que você está sem paciência de deixar a onda virar partícula, é para usar essa técnica. E aí eu não estava vendo essas mudanças físicas, mas eu estava firme na minha positividade. Uma hora eu vou ver. E eu usava essa técnica, né? De chegar até o momento, assim, da gente, eu, meu marido, meu filho, na época, ter passado por ficar sem comida em casa. Aí eu lembro que o nosso filho foi e falou assim, pai, mãe, tô com fome. E na época, a gente estava produzindo conteúdo, muito conteúdo, meu marido só me ajudando nisso. E a gente nem se tocou que não tinha comida na casa, né? E aí o meu filho falou, olha, não tem comida, mãe. Eu falei, não tem na geladeira? Não tem. Então olha na despensa. Aí ele, mas eu fui lá e também não tem. Aí eu fui olhar e eu digo, gente, eu nunca pensei na minha vida que eu ia passar isso, de não ter comida nem na despensa e nem na geladeira, né? E ter o dinheiro assim contado, que dá para comprar pouca coisa. E aí eu usava essa técnica. Eu usava essa técnica nesses momentos. Eu abria a despensa, a porta da geladeira, que estavam vazias no momento do presente. E eu falava igual Neville. Eu dizia, me lembro do dia em que meu filho foi lá falar comigo, que não tinha comida, e a geladeira estava vazia, e a despensa estava vazia. Mas olha agora, a geladeira está cheia, eu vejo morangos, eu vejo... Entendeu? A despensa está assim, eu vejo... E aí eu vejo arroz, eu vejo feijão, eu vejo... Então, a técnica da lembrança futura é isso. Você vai olhar, né,
a pessoa lá diante de você, o exemplo do marido aí. Então, às vezes, meu marido, hoje ele é super positivo, tá, gente? Ele diz, você já tá coçando minha orelha, né, Mai? Ele é super positivo. Mas na época, né, ele tinha preocupação com a família, de prover e tal. E ele ficava ali olhando para a matéria, né? Ainda E aí era você novo fez para ele. a técnica para E eu ele. fiz para ele, eu transformei ele em fumaça. Quando ele começava a falar, eu dizia, isso é só um holograma. Ele é só um holograma, não é o meu marido esse é um holograma falando comigo, é uma lembrança do passado, quando ele era desse Quando jeito, quando ele ele falava era comigo. assim. Exatamente. Quando a gente estava na escassez, mas olha só agora, ele está tão positivo e tal. E hoje eu vivo tudo isso que eu praticava com essa técnica, Que né? Tudo que maravilha. eu praticava. Então, essa técnica, a explicação dela é essa, ela é muito recomendada. Até hoje eu falo para quem está vivenciando, eu não gosto de ir para o meu trabalho, então já acordo e diz, me lembro do dia em que eu me acordava para ir para aquele emprego, que eu não gostava e tal. Mas olha, hoje eu estou acordando para ir para o meu emprego novo. Aí você vai narrando que você já está no futuro. Vai Então, narrando. uma lembrança futura, misturou o passado com o futuro, entendeu? O presente, olha só, mistura os três tempos. O presente, que é o que você está hoje, o Uhum. passado, que você vai transformar o presente em passado, e você vai puxar o futuro, porque Olha que você já está no maravilha. futuro. Por isso que eu chamo de técnica da lembrança futura, tá bom? Maravilha. Eu não conhecia essa técnica e já vou começar a praticar hoje. Adorei, adorei. Eu conheço várias técnicas, mas essa eu não conhecia e já vou colocar em prática. É sempre bom trazer algo novo e buscar algo novo. A gente está sempre modificando, né? Mudando, trazendo, testando, até testando, né? Porque às vezes tem técnicas, tem práticas que a gente se identifica mais, outras menos. Então a gente tem que estar sempre testando, fazendo, que aí realmente a gente vai obter os resultados e a identificação com aquilo que a gente realmente gosta mais, se identifica e tem mais prazer. Porque a gente tem que ter prazer fazendo É, essas técnicas, né? perfeito, exatamente. Tem que se divertir, tem que ser Sim. divertido, tem que trazer aquele alívio para você, aquela sensação de leveza, porque aí olha para o sentimento como isso vai tornar algo leve, né? Então, essa é a técnica. Então, a gente pode fazer uma prática aqui agora. Com certeza. Estou aqui ansioso, esperando por esse momento. Então, tá, eu vou fazer o seguinte, gente. Como cada pessoa tem algo que queira modificar na vida, né? E é muito Uhum. específica essa técnica, eu vou pedir para vocês fechar os olhos, né? Vamos respirar profundamente. Soltando o ar lentamente. Você pode fazer mais uma vez esse exercício. Pensa agora na situação que você está vivendo hoje, que você gostaria de mudar. Algo que você não está satisfeito e gostaria de mudar. Isso é importante esse primeiro momento, porque você vai reconhecer onde você está agora e você vai transformar isso em passado. Agora você vai olhar para essa imagem que parece ser uma imagem do teu presente e você vai transformar ela numa imagem do teu passado. Falando, eu me lembro do dia, ou me lembro da época em que... Aí você vai dizer, narrar a situação que você está vivendo hoje. Vou dar o exemplo do carro, por exemplo. Eu me lembro da época em que eu andava num carro velho, era aquele carro, ele era um Gol, ele era assim, você vai narrando e vai transformando esse cenário em passado. Eu me sentia preocupada, eu me sentia angustiado. Vai falando como você sentia. Mas que bom que isso é só uma memória do meu passado. Porque agora eu vivo diferente. Aí você vai narrando como é que você vive agora. Vou dar o exemplo do carro.
Agora eu estou tão feliz porque eu consegui um carro novo. Agora eu me sinto feliz, me sinto próspera nesse carro, me sinto muito realizada nesse carro, nesse emprego novo, com essa casa nova, com esse companheiro, companheira nova. Finalmente encontrei alguém que me completa, a gente sai para tomar sorvete, a gente se sente feliz. Me lembro do dia em que a minha conta bancária era zerada, mas olha só, agora eu consigo abrir meu aplicativo do banco e eu vejo lá muito dinheiro que eu sempre sonhei, mais do que eu sonhei. Que maravilha que agora eu vivo isso. Ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Está feito, assim é, assim é. Que gostoso, Muito bom. né? É muito gostoso, gente. Eu amo essas práticas, essas técnicas. Vem uma emoção tão boa e você conduzindo nossa, foi muito gostoso, muito bom, muito bom. Nossa, mãe. May, nossa, não tem palavras para agradecer você ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo ajudou muitas pessoas, quem está aqui assistindo a live, as pessoas tiveram muitos insights. Tenho certeza que vai modificar e ajudar as pessoas nesse processo de despertar, né? A gente tudo é no despertar a nossa consciência, a nossa conexão, nossa centelha divina, com o eu divino, com o eu superior, com o universo, com a fonte, com Deus. Cada pessoa tem uma forma de se referir, de se conectar. Então, eu só quero agradecer todo o seu carinho com a gente, tudo que você compartilhou aqui, que veio do seu coração, que veio aí dentro da sua centelha divina. Hoje não deu para falar, queria só falamos rapidamente, mas se tivermos uma outra oportunidade, fazemos uma outra live juntos, falamos sobre o Abraham Hicks, sobre essa consciência, que também eu gosto muito, já li algumas coisas, já fiz algumas práticas, e eu acho que também seria bem bacana se a gente tivesse uma oportunidade no futuro. E até porque o Abraham e a Esther Hicks, né, essas canalizações, aqui no portal toda terça-feira a gente faz um trabalho que é a Chama Trina, dentro dos 7 raios, e a gente faz um trabalho de conexão, de trabalhar as emoções, de trabalhar o mental, e o Ricardo, enquanto eu conduzo, ele faz uma canalização, que vem da espiritualidade. O Ricardo tem essa facilidade, e então ele sempre faz uma canalização. Então, por isso que eu me identifico muito também com a Esther, com a Abraham Ai, que Hicks. delícia! Eu vou assistir, viu? Já Então, quero. toda Já quero terça-feira, às 20 horas. Há mais de um ano a gente faz esse trabalho. E a gente tem um conhecimento, uma vivência de muitos anos da fraternidade branca, que são mestres ascensionados, e é onde a gente exercita muito a canalização. Nós frequentamos um local durante muito tempo que tinha esse sistema de trabalho. Então, é muito gostoso de ver, de encontrar pessoas que também têm essa vibração, essa forma de interpretar essa experiência aqui na matéria que nós estamos vivenciando. Então, já fica feito o convite para a gente, quando você tiver agenda, um horário, a gente marcarmos uma outra live, a gente falar sobre esse assunto canalização, Abraham Hicks. Ai, adorei, Falamos mais um pouquinho. Adoro, gosto. Pode falar um pouquinho sobre os mestres, sobre canalizações, a gente gosta muito desse assunto. E está convidada, toda terça-feira às 8 horas tem a Chama Trina aqui, e a mensagem que vem da espiritualidade é sempre muito emocionante. Tem algumas que a gente chora, se emociona muito, porque é a canalização feita ao vivo aqui, então é muito legal. Que lindo. Então, agradeço de todo o coração, eu, Ricardo, né, Ricardo? Agradeço, com certeza, do mais profundo sentimento de amor de coração, por essa oportunidade, por essa troca, por essa troca. Assim como para as pessoas foi um grande aprendizado, para nós também foi um grande aprendizado. Escutar você, escutar a sua experiência, a forma como você se conecta, essa experiência da matéria, para nós é sempre um profundo aprendizado. E estar aqui, que a gente acompanha o seu trabalho no Rios, mas aqui a gente está conectado de uma forma mais intensa. Então, gratidão imensa por essa oportunidade. E mais uma vez, parabéns. Parabéns pela tua história, pela trajetória e por estar cumprindo o teu propósito, a tua missão de vida, que é essa, auxiliar outras pessoas a despertar. Parabéns. Gratidão, gratidão. Israel e Ricardo, gratidão. E gratidão por vocês estarem sendo instrumentos da luz, instrumento da expansão de consciência. Despertar o nosso poder criador
Ai, que lindo. Com certeza. Podem me chamar que eu venho de novo, sim. Ah, vai ser um prazer. Um beijo no seu Beijo pra coração. você. Que live maravilhosa, hein, gente? Olha isso. Quero saber como é que foi para vocês, porque para a gente aqui foi incrível. Gratidão a todo mundo que esteve com a gente, que a gratidão a May. Nossa, foi fantástico. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, que participou, que curtiu, que fez a prática, a Estou vendo as portalzetes comentando ali, já estão utilizando a técnica da lembrança do futuro. Vamos trabalhar isso. Chegou. E vamos seguir lá Temporariamente Humana, May Andrade, porque ela tem muito conteúdo. Se você não segue, siga, porque vale muito a pena, né? E continue aqui com a gente também, né? Vamos seguir todo mundo, vamos continuar aqui na família Portal Open também. Gente, só para fechar aqui, deixar o nosso abraço carinhoso, um beijo no coração de todo mundo, e a gente espera vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, para a nossa chama trina. Então, já coloque aí na sua agenda, se você chegou aqui pela primeira vez, está convidado a participar do trabalho da Chavatrina. Beijo no coração de todos e uma noite maravilhosa.